Olá, vamos à nossa primeira aula, né? Módulo 1, função definição geral, legal? Eu vou começar pela questão 2, tá? Eu vou deixar a questão 1 para o final, beleza? Então, na questão 2, ele fala assim, ó, seja a função f de domínio em reais, dada por f de x, que é igual a 2x mais 1, de domínio D, que tem os elementos menos 2, menos 1, menos meio e 1. Determine o conjunto imagem de f. Então, para a gente poder achar o conjunto imagem de f, eu vou usar essa lei de formação aqui que ele está dando, beleza? f de x, que é igual a 2x mais 1. Então, por exemplo, para achar a imagem do menos 2, eu venho nessa lei de formação e vou substituir x por menos 2. Fazendo isso, a gente consegue achar a imagem do menos 2. Analogamente, mesmo raciocínio para os outros elementos. Querendo achar a imagem do menos 1, eu venho nessa lei de formação e substituo x por menos 1. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso daí. Deixa eu pegar uma folha aqui. Então, vamos nessa. Vamos trabalhar. Então, aqui, olha só. Eu quero achar a imagem do menos 2. Então, eu venho em f de x, que é igual a 2x mais 1. E esse x eu vou substituí-lo por menos 2. Então, fica f de menos 2, que é igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Beleza? Então, vai ficar f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2, isso dá menos 4. Menos 4 mais 1. Então, menos 4 mais 1, isso vai dar menos 3. Então, f de menos 2 é menos 3. O menos 3 é a imagem do menos 2. Beleza, tá aí? Tranquilo? Então, vamos nessa. Agora eu quero achar a imagem desse elemento aqui, ó, do menos 1. Então, eu venho na lei de formação e substituo o x por menos 1. Tá legal? Então, vamos nessa. Então, isso vai ficar, ó, vem na lei de formação, f de x, que é igual a 2 vezes x mais 1. Então, isso vai ficar f de menos 1 igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Então, fica f de menos 1 é igual, resolva aqui a multiplicação primeiro. 2 vezes menos 1, isso dá menos 2. Então, fica menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, isso dá menos 1. Tá legal? Tranquilo? Agora, eu quero achar a imagem do menos meio. Então, venho nessa lei de formação e substituo x por menos meio. Tá legal? Então, vamos nessa. Então, isso vai ficar f de x, que é igual a 2x, né? 2x mais 1. Então, substituindo x por menos meio. Igual a 2 vezes menos meio mais 1. Então, isso vai ficar f de menos meio é igual. Resolvendo aqui a multiplicação. 2 vezes menos 1, isso dá menos 2. Então, fica menos 2 sobre 2, né? Multiplica aqui em cima. Aí, mais 1. Beleza? Então, fica f de menos meio igual. Menos 2 dividido para 2, isso dá menos 1. Então, fica menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1, isso vai dar 0. Então, a imagem de menos meio é 0. Beleza? Agora, eu quero achar a imagem desse elemento aqui, ó, do elemento 1. Então, vem na lei de formação e vou substituir o x por 1. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. f de x é igual a 2x mais 1. Beleza? Então, isso vai ficar f de 1, né? Substituindo x por 1. Então, fica 2 vezes 1 mais 1. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1 dá 2. Então, fica 2 mais 1, isso vai dar 3. Então, tá aí. Os elementos do conjunto imagem é o menos 3, o menos 1
o 0 e o 3, beleza? Se a gente pensar por diagrama, então eu penso em dois diagramas. Então esse daqui vai ser o conjunto de partida, esse daqui é o conjunto de chegada, tá legal? O conjunto de partida são os elementos do domínio, é o conjunto D, tá? Que tem os elementos menos 2, menos 1, menos meio e 1. Sim? Beleza? Tá aqui, ó. Menos 2, menos 1, menos meio e 1. Aqui são os elementos do contradomínio, tá legal? Então, eu vou colocar só os elementos do conjunto imagem, que é o menos 3, né? O menos 1, o 0 e o 3. Então, repara o seguinte, quando o elemento do domínio for menos 2, a imagem dele é o menos 3. Então, isso daqui está se relacionando com o menos 3. Beleza? Quando o elemento aqui do domínio for menos 1, a imagem dele é menos 1. Então, esse elemento se relaciona com esse. Quando o elemento do domínio for menos meio, a imagem dele é 0 aqui, ó. Menos meio, imagem 0. Então, esse está se relacionando com esse. E quando o elemento do domínio for 1, a imagem dele é 3 aqui, ó. Quando for 1, a imagem é 3. Tá legal? Tranquilo? Então, o conjunto imagem tem os elementos menos 3, menos 1, 0 e 3. Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai verificar nas alternativas, né? Qual a alternativa correta. Deixa eu botar assim, ó. Então vamos lá. Ele fala, determina o conjunto imagem de F. Então aqui, ó, menos 3, ó, menos 3, menos 1, 0, 0 e 3. Então a alternativa correta aqui é a letra B. B de bola. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa, questão 3. Bom, olha só. Na questão 3 ele fala assim, ó. Se f de x é igual a 2 vezes x ao cubo, então os valores f de 0, f de menos 1, f de 2, f de menos 2 e f de menos meio são respectivamente. Então qual a ideia? Para a gente poder achar o f de 0, nessa lei de formação, onde tem x eu vou substituir por 0. Tá legal? Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Então a gente vem na lei de formação, né? Que é f de x, que é igual a 2 vezes x ao cubo. Então isso vai ficar f de 0, vou substituir x por 0, é igual a 2 vezes 0 ao cubo, porque é x ao cubo, então fica 0 ao cubo. Então fica f de 0 é igual a 2 vezes, resolvo a potência, 0 elevado ao cubo vai dar 0, né? Então f de 0 é igual a 0. Beleza? Tranquilo? Então, olhando para as alternativas aqui, ó, eu já descarto a letra A e já descarto a letra D, né? Então, esse daqui não serve e esse daqui também não serve, porque repara que o primeiro elemento aqui é 2, ó. Tá vendo? Como f de 0 deu 0, então só pode ser essa, essa ou essa. Tranquilo? Aí, vamos lá. Agora achar o f de menos 1. Achar esse cara aqui, ó. F de menos 1. Então, vem na lei de formação que é f de x, que é igual a 2 vezes x ao cubo. Então, eu vou substituir o x por menos 1. Tá legal? Então, isso vai ficar f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 ao cubo. Tá legal? Tranquilo? Então, isso fica f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 ao cubo.
Vamos lá, olha só. Menos 1 ao cubo. Como essa base está elevada ao cubo, então tem que ser ela vezes ela, né? Então isso vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Resolvendo aqui a multiplicação, menos 1 vezes menos 1, isso vai dar 1 positivo, né? Regra de sinal, menos com menos, na multiplicação, dá mais. Aí vezes o menos 1. 1 que multiplica menos 1, isso dá menos 1. Então, menos 1 elevado ao cubo, isso é menos 1. Beleza? Então, f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, isso vai dar menos 2. Beleza? Então, vamos nessa nas alternativas, olha só. Essa daqui não pode ser, porque o segundo elemento aqui, ó, deu menos 6. Ó, menos 2, né? Beleza? Aqui, ó, o segundo elemento aqui é 2 positivo, então essa daqui também não pode ser. Logo, a única alternativa correta é a letra C. A questão 3, a letra C. Tranquilo? Boa? Vamos lá, questão 4. Bom, olha só, na questão 4 ele fala assim, ó. Considere as funções de reais em reais definida por f de x, que é igual a x menos 2, e g de x, que é igual a 3x mais 2. Calculando f de menos meio, né? F de meio menos g de menos meio. Encontra-se o valor. Então, qual vai ser a ideia? A ideia vai ser a gente achar o f de meio, depois achar o g de menos meio e fazer a diferença entre os dois valores. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos achar o f de meio. Então, eu venho na lei de formação da função f, que é f de x, que é igual a x menos 2. Tranquilo? Então, isso vai ficar f de meio, substituo x por meio, igual aqui, ó, x. Então, fica meio menos 2. Beleza? Agora, matematicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 aqui, ó, e vou transformá-lo em fração, para poder subtrair as frações, né? Tranquilo? Porque para subtrair frações tem que ter o mesmo denominador, tá? Então, repara que o 2, eu posso representá-lo como 4 sobre 2. Confere comigo. 4 dividido para 2 dá 2, então eles são equivalentes. Eu quero colocar no mesmo denominador 2. Tá legal? Então, isso vai ficar assim, ó. F de meio é igual a meio menos 4 sobre 2. Então, isso fica f de meio é igual. Repare que aqui eu tenho frações homogêneas, né? Porque tem o mesmo denominador. Então, a gente vai subtrair os numeradores e repetir o denominador. Beleza? Então, isso vai ficar 1 menos 4 dá menos 3. Então, fica menos 3 sobre 2. Beleza? Então, f de meio vale menos 3 sobre 2. Tranquilo? Agora, a gente vem na função g para poder achar o g de menos meio. Então, aqui, ó, a lei de formação da função g é g de x, que é igual a 3x mais 2. Então, isso vai ficar g de x, aqui, ó, g de x é igual a 3x mais 2. Beleza? Então, eu venho substituir o x por menos meio. Que é aqui, ó. Eu quero achar o g de menos meio. Então, nessa lei de formação, eu vou substituir o x por menos meio. Então, isso vai ficar g de menos meio é igual a 3 vezes menos meio mais 2. Beleza? Então, isso fica g de menos meio é igual. Resolva aqui a multiplicação. Ó. 3 vezes menos 1, então isso vai dar menos 3. Então, fica menos 3 sobre 2. Mais esse 2 aqui, ó, eu quero substituí-lo por fração que tem o denominador 2. Então, quanto que dividido por 2 vai dar 2? Então, é o 4, né? É o 4 sobre 2.
repara que 4 dividido para 2 dá 2, beleza? Então, eu vou pegar esse 2 aqui e vou substituir por 4 sobre 2. Então, substituindo esse daqui por 4 sobre 2. Então, isso fica g de menos meio é igual. Agora, repare que são frações homogêneas, tem o mesmo denominador. Então, a gente vai somar os numeradores e repetir o denominador. Então, menos 3 com 4, isso dá 1. Dá 1 positivo. Sobre 2. Beleza? Tranquilo? Então, f de meio vale menos 3 sobre 2. E g de menos meio vale meio. Agora, é só substituir. Tá legal? Então, eu vou substituir aqui, ó. Vamos lá. F de meio vale menos 3 sobre 2. Menos g de menos meio. G de menos meio vale meio. Beleza? Repara que são frações que têm o mesmo denominador. Então, a gente vai somar os numeradores e repetir o denominador. Tá legal? Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então, fica menos 4 sobre 2. Menos 4 dividido para 2, isso vai dar menos 2. Então, tá aí. A resposta da 4 é menos 2. Tá. Então, a alternativa correta é a letra B. B de bola. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão 5. Olha só, na questão 5 ele fala assim, ó. Qual dos gráficos não representa uma função aqui, ó? Não representa uma função. Vamos nessa. Para responder esse tipo de questão, a gente vai traçar retas perpendiculares ao eixo das abscissas. Beleza? Eu vou traçar retas aqui, ó. Tá legal? Na vertical. Interceptando os gráficos. Se essa reta interceptar em qualquer ponto do gráfico em 2 pontos, então isso não é gráfico de função. É uma relação, mas não é uma função. Tá legal? Pô, então como assim? Olha só, repara que esse daqui é o gráfico, né? Beleza? Então eu vou traçar aqui, ó, retas perpendiculares. Repara o seguinte, que essas retas perpendiculares interceptaram em um único ponto aqui, ó, o gráfico. Então, a gente pode afirmar que isso daqui é a função. Isso daqui é a função. Beleza? Por que é a função? Porque cada elemento do conjunto de partida está se relacionando com um único elemento do conjunto de chegada. Então, por isso que é a função. Analogamente, mesmo raciocínio aqui, olha só. Repare que esse daqui é o gráfico, né? Então, nesse gráfico aqui eu vou traçar retas perpendiculares ao eixo das abscissas, a esse eixo aqui, ó. Repare que quando eu traço retas perpendiculares ao eixo das abscissas, retas na vertical, essas retas, elas interceptam o gráfico em apenas um único ponto. Então, a gente pode afirmar que isso daqui também é função. Por que é a função? Porque está interceptando as retas, né, verticais aqui, estão interceptando o gráfico em apenas um único ponto. Então, isso quer dizer que cada elemento do conjunto de partida está se relacionando com um único elemento do conjunto de chegada. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, ó. Agora, olha só. Nessa alternativa aqui, o gráfico é esse daqui, ó, essa parábola. Se a gente traçar retas aqui na vertical, repara que vão interceptar o gráfico em apenas um único ponto, beleza? Então, esse daqui também é a função. Porque cada elemento do conjunto de partida está se relacionando com um único elemento do conjunto de chegada. Mesma coisa aqui na letra C, né? Repara que esse daqui é o gráfico. Se a gente traçar retas aqui, ó, na vertical, repara que elas vão interceptar em um único ponto o gráfico. Então, cada elemento do conjunto de partida está se relacionando com um único elemento do conjunto de chegada. Então, aqui também é a função. Agora, já nesse caso aqui, não é função. Por quê? Quando eu traço a reta na vertical, repara que essa reta aqui, ó, ela intercepta o gráfico em 2 pontos distintos.
Então, repare que não é função. Por quê? Um único elemento do conjunto de partida está se relacionando com dois elementos do conjunto de chegada. Por exemplo, olha só. Se eu chamar esse ponto aqui, esse ponto aqui do eixo das abscissas de, por exemplo, x1. Vou chamar aqui de x1. Aí repare que esse x1 ele faz par ordenado aqui, ó, com esse elemento aqui em y, né? Vou chamar aqui de y1, tá legal? Que também faz par ordenado com esse elemento aqui, ó, em y, que eu vou chamar de y2. Beleza? Então, se a gente for representar isso daqui graficamente, conjunto de partida e conjunto de chegada. Aqui no conjunto de partida eu tenho o elemento x1. No conjunto de chegada eu tenho o elemento y1 e o elemento y2. Tá? Então repare que esse elemento aqui do conjunto de partida está se relacionando com y1, que é esse cara aqui, ó, fazendo par ordenado, tá vendo? E também está se relacionando com o y2. Então foge da teoria de conjunto. O que a teoria de conjunto ela diz? Que cada elemento do conjunto de partida tem que se relacionar com um único elemento do conjunto de chegada. Beleza? Então repare que esse daqui ele não está se relacionando só com um, está se relacionando com dois. Então por isso que esse gráfico aqui não é gráfico de função. Não é função. É uma relação, mas não é uma função. Tá legal? Tranquilo? Então a resposta correta aqui, a pergunta dele: qual dos gráficos não representa uma função? Então é a letra E. A letra E não representa uma função. Tá legal? Vamos lá, questão 6. Então olha só, na questão 6, ele fala assim, ó: qual dos seguintes gráficos define uma função? Repara o seguinte, aqui na letra A, o gráfico é esse aqui, ó, são esses dois traços, beleza? Aí, analogamente, como a gente fez na questão 5, eu também vou traçar retas perpendiculares, né? Retas na vertical. Repara que essa reta aqui, ó, intercepta em dois pontos distintos o gráfico. Então, se intercepta em dois pontos distintos, cai nessa relação aqui, ó. Então, por isso que esse daqui não é função. Tá legal? Tranquilo? É uma relação, mas não é uma função. Mesma coisa aqui, olha só. O gráfico é esse aqui, ó. Se eu traçar uma reta aqui na vertical, repare que vai interceptar em dois pontos distintos. Então, também cai nesse caso aqui. Então, por isso que não é função. Beleza? Na letra B, ó, repare que o gráfico é esse aqui, ó. Traçando uma reta aqui na vertical, então repare que vai interceptar em dois pontos distintos. Então também cai nesse caso. Então por isso que também não é uma função. Beleza? Na letra E, repare que o gráfico é esse aqui, ó. Isso e isso. Se eu traçar uma reta aqui na vertical, repare que vai interceptar o gráfico em dois pontos distintos. Então também cai nesse caso. Então por isso que também não é uma função. Tá legal? Agora, já na letra C, repara que isso daqui é o gráfico. Se eu traçar retas aqui na vertical, né? Repara que vão interceptar o gráfico em apenas um ponto. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que cada elemento do conjunto de partida está se relacionando com um único elemento do conjunto de chegada. Então, por isso que é função. Isso daqui sim. De boa? Então a alternativa correta aqui é a letra C. Tá legal? Vamos lá, questão 7. Bom, olha só, na questão 7 ele fala assim, ó: das relações abaixo, assinale a que é a função. Tá legal? Então aqui, ó, testando a letra A. Então vou ter dois conjuntos. Vou ter o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Os primeiros elementos aqui, ó, são os elementos do conjunto de partida, tá legal? Repara que, como primeiro elemento aqui, eu só tenho o elemento 1. Então, no conjunto de partida, eu só tenho apenas o elemento 1. Os outros elementos são elementos do conjunto de chegada. Então, repare que eu tenho o elemento 2, 3 e 4. Então, aqui, ó, 2, 3 e 4. Repara que o 1 faz par ordenado com 2. Então, aqui, ó, par ordenado com 2. O 1 faz par ordenado com 3. Então, 1 faz par ordenado com 3. E 1 faz par ordenado com 4. Então, tá aqui, ó. Aí o que acontece? Isso daqui é função? Não, não é função.
Agora, por que não é função? Porque esse elemento aqui do conjunto de partida está se relacionando com 3 elementos diferentes do conjunto de chegada. Beleza? Então deixa de ser função. Tá legal? Seria função se esse elemento do conjunto de partida se estivesse se relacionando com um único elemento do conjunto de chegada. Aí sim seria função. Como ele está se relacionando com 3, então deixa de ser função. Tá legal? Letra B. Vamos lá, letra B. Olha só. O primeiro elemento aqui que aparece nos pares ordenados pertence ao conjunto de partida. Beleza? Então é 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Os outros elementos são os elementos do conjunto de chegada. Então aqui, ó, 0, 3 e 6. 0, 3 e 6. Repara que o 0 faz par ordenado com o 0. Então, está relacionado com esse 0. 1 faz par ordenado com 3. Então, 1 tem imagem 3. O 2 faz par ordenado com 6. Então, 2 está relacionado com 6. O que acontece? Aqui é a função. Agora, por que é a função? Porque cada elemento do conjunto de partidas está se relacionando com um único elemento do conjunto de chegada. Ó. O 0 está se relacionando só com o 0. O 1 está se relacionando só com o 3. O 2 está se relacionando só com o 6. Então, a pergunta dele é o seguinte, ele fala assim, ó, das relações abaixo, assinale a que é função. Ó. É a função. Aqui é a função, é a letra B. Beleza? Vamos lá, vamos resolver a questão 8. Bom, então olha só, na questão 8 ele fala assim, ó. Sendo que f é uma função de reais em reais, definida por f de x, que é igual a 3x menos 4 sobre 2. Pode-se afirmar que o elemento do domínio de f, que tem como imagem o número 7/4, é. Bom, então olha só. Nessa lei de formação, esse daqui, ó, o f de x, nada mais é do que o y. Beleza? Então a gente tem aqui y é igual a 3x menos 4 sobre 2. O x é domínio e o y é imagem. Como ele fala que a imagem é 7/4, então nessa lei de formação eu vou substituir o y por 7/4. Beleza? Então vamos nessa. Então olha só. Aqui, ó. 3x menos 4 sobre 2 é igual a 7/4. Beleza? Então agora a gente vai resolver isso aqui para poder achar o valor de x. Tá legal? Tranquilo? Então repara que dá para simplificar aqui, ó, o 2 com 4. 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2 dá 2. Agora esse 2, vai multiplicar esses dois termos. 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Isso é igual a 7, né? Porque fica 1 vezes 7 dá 7. Agora eu vou pegar esse 8 e vou jogar para lá. Então fica 6x é igual a 7 mais 8. Então vai dar 6x é igual a 7 mais 8, dá 15. 6 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então x é igual a 15 sobre 6. Repara que ambos são múltiplos de 3, né? Porque o 15 é 3 vezes 5 e o 6 é 3 vezes 2. Então dá para simplificar ambos por 3. Então x vai ser igual a 15 dividido para 3 dá 5. 6 dividido para 3 dá 2. Beleza? Então o domínio que tem imagem 7/4 é o 5 sobre 2. Então a resposta correta aqui é a letra C. Legal? Beleza? Bora resolver a questão 9 agora? Bom, então olha só. Na questão 9 ele fala assim, ó. Uma função é tal que f de 1 é igual a 4 e f de n mais 1 é igual a 2 vezes f de n menos 1. Calcule f de 3. Bom, então se ele está me dando o f de 1, que é igual a 4, então nessa lei de formação eu vou substituir n por 1. Tá legal? Então essa vai ser a primeira ideia. Então vamos lá. Vou fazer aqui. Então vem comigo. Eu venho na lei de formação que é f
de n mais 1 igual a 2 vezes f de n menos 1. Então, nessa lei de formação, eu vou substituir o n por 1. Então, isso vai ficar f de 1 mais 1, beleza? Substituindo o n por 1, é igual a 2 vezes f de 1, né? Menos 1. Então, isso vai ficar f, 1 mais 1 vai dar 2, então fica f de 2. É igual a 2 vezes f de 1. Esse f de 1 aqui, ó, ele fala no enunciado que vale 4. Então, a gente substitui por 4. Então, fica 2 vezes 4, menos 1. Então, isso vai ficar f de 2 é igual. Resolvo aqui a primeira multiplicação. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, fica 8 menos 1. 8 menos 1, isso vai dar 7. Então, f de 2 vale 7. Mas ele quer saber quanto que vale o f de 3. Então, agora eu vou voltar nessa lei de formação e vou substituir o n por 2. Beleza? Boa? Então, vamos lá, fazer aqui, ó. Então, vem de novo na lei de formação, que é f de n mais 1 igual a 2 vezes f de n menos 1. Então, isso vai ficar f de 2 mais 1 igual a 2 vezes f de 2 menos 1. Então, isso fica f de 3, né? Porque 2 mais 1 vai dar 3. É igual a 2 vezes f de 2. Esse f de 2, a gente achou 7. Então, vou substituí-lo por 7. Então, fica 7 menos 1. Então, f de 3 é igual. Agora, resolvo aqui a multiplicação. 2 vezes 7 dá 14. Então, fica 14 menos 1. Logo, f de 3 é igual a 13. Beleza? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. De boa? Então, olha só. Vamos lá, questão 10. Então, na questão 10, ele fala assim, ó. Uma função é tal que, para todo x pertencente aos reais, f de 2x é igual a 2 mais f de x. Se f de 2 é igual a 3, então f de 8 é igual a... Então, se ele fala que f de 2 é igual a 3, então, nessa lei de formação aqui, ó, eu vou substituir x por 2, tá legal? Para ver o que vai dar. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer aqui, ó. Então, vamos nessa. Eu venho na lei de formação que é f de 2x é igual a 2 mais f de x e nessa lei de formação eu vou substituir o x por 2. Então, isso vai ficar f de 2 vezes 2, né? Que é 2 vezes x, então fica 2 vezes 2 é igual a 2 mais f de x. Então, f de 2. Então, isso vai ficar f de 2 vezes 2 vai dar 4, então fica f de 4 é igual a 2 mais o f de 2. O f de 2 ele fala que o f de 2 vale 3. Então, a gente vai substituir esse f de 2 por 3. Então, f de 4 vale 5, né? Porque 2 mais 3 dá 5. Beleza. Então, agora eu volto nessa lei de formação e vou substituir o x por 4, sabendo que o f de 4 vale 5. Tá legal? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. F de 2x é igual a 2 mais f de x. Então, fica f de 2 vezes 4 é igual a 2 mais f de 4. Então, fica f. 2 vezes 4 vai dar 8, né? Então, fica 2 vezes f de 8, que é igual a 2 mais o f de 4, sendo que o f de 4 vale 5. Então, f de 8 é igual a 7, né? Porque 2 mais 5 dá 7. Beleza, então tá aí. F de 8 vale 7. Então, a alternativa correta aqui é a letra A.
Vamos lá, questão 11? Então, olha só, na questão 11 ele fala assim, ó. Seja a função P de reais em reais e P de 2x é igual a x mais 6. Então, P de 2 mais P de 4 menos P de 3 é. Então, a gente tem que achar o P de 2, achar o P de 4 e achar o P de 3, beleza? Então, vamos começar pelo P de 2. Então, vem comigo, olha só. Vamos nessa. Então, a primeira ideia vai ser achar o P de 2. Então, vem nessa lei de formação que é P de 2x igual a x mais 6. Então, para achar o P de 2, eu vou substituir o x por 1, né? Então, isso fica P de 2 vezes x, então 2 vezes 1 é igual a x mais 6, então fica 1 mais 6. Então, aqui vai ficar P de 2 vezes 1 dá 2. Então, aí, ó, P de 2 é igual a 1 mais 6 dá 7. Então, P de 2 vale 7. Agora, eu vou achar o P de 4. Então, o P de 4, vamos lá. A gente volta na lei de formação que é P de 2x, que é igual a x mais 6. Então, como eu quero o P de 4, isso daqui tem que virar 4, né? E 2 vezes quanto que vai dar 4? 2 vezes 2, né? Então, a gente vai substituir o x por 2, tá legal? Então, vai ficar P de 2 vezes 2. Aí, isso é igual, substituindo o x por 2, então esse x aqui tem que substituir por 2. Então, fica 2 mais 6. Então, aqui vai ficar P de 4 é igual a 2 mais 6, vai dar 8. Então, P de 4 vale 8. Tá legal? Tranquilo? Agora, a gente vai achar o P de 3. Então, agora para achar o P de 3, pensa junto comigo, olha só. Eu quero que, na lei de formação, o P de 2x, que é igual a x mais 6, eu quero que esse cara aqui vire 3, né? Então, o que eu posso pensar? Eu vou fazer 2x igual a 3. Vou isolar o x. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a 3 meios. Tá legal? Então, nessa lei de formação, eu vou substituir o x por 3 meios. Beleza? Então, vai ficar P de 2 vezes x. Então, fica 2 vezes 3 meios. Aí, igual. Aí, esse x eu vou substituir por 3 meios. 3 meios mais 6. Beleza? Dá para simplificar esse 2 de cima com o 2 de baixo. Então, isso vai ficar P de 3 é igual a 3 sobre 2 mais 6. Quanto que dividido por 2 dá 6? É 12, né? Então, eu posso pegar esse 6 e substituí-lo por 12 sobre 2. Então, ficou frações homogêneas, mesmo denominador. Então, soma numeradores e repete denominador. Então, fica 3 mais 12 dá 15. Então, fica 15 sobre 2. Então, P de 3 vale 15 sobre 2. Agora, a gente substitui. Tá legal? Então, eu vou substituir aqui, ó. Vamos lá. Ele quer P de 2 mais P de 4. Deixa eu botar aqui. P de 2 mais P de 4 menos P de 3. Então, menos P de 3. Beleza? O P de 2 vale 7. Vou substituir por 7. Mais o P de 4 vale 8. A gente substitui por 8. Menos o P de 3. O P de 3 vale 15 sobre 2. 15 sobre 2. Beleza? Então, agora aqui, ó, dá para somar. Então, 7 mais 8 dá 15. Então, fica 15 menos 15 sobre 2. Transformando isso daqui em fração, então, quanto que dividido por 2 dá 15? 30, né? Então, aqui vai ficar 30 sobre 2. Aí, menos 15 sobre 2. Repara que agora são frações homogêneas, tem o mesmo denominador. Então, vou subtrair os numeradores e repetir o denominador. Então,
30 menos 15 dá 15. Então fica 15 sobre 2. Então tá aí. Então a resposta correta aqui é a letra A, questão 11. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá, questão 12. Então olha só, na questão 12, ele fala assim, ó, se x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 2, então f de 3 é igual a... Bom, então repara o seguinte, esse x mais 1 aqui tem que virar o quê? Tem que virar 3, tá legal? Então eu tenho que descobrir qual o valor que, substituindo x, isso daqui vire 3. Então o que a gente pode pensar? A gente pode pensar assim, x mais 1 é igual a 3, né? Então, isso vai ficar isolando x. 1 está positivo, é para lá negativo. Então, fica x que é igual a 3 menos 1, logo x é igual a 2. Então, qual a ideia? Nessa lei de formação, onde tem x, eu vou substituir por 2. Então, substituindo, isso vai ficar f, ó, x mais 1. Então, fica 2 mais 1. É igual a x ao quadrado mais 2. Então, fica 2 ao quadrado mais 2. Então, fica f. 2 mais 1 dá 3. Então, fica f de 3 que é igual. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, mais 2. 4 mais 2 dá 6. Então, tá aí. F de 3 vale 6. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Beleza? Bom, vamos lá, olha só. Questão 13. Na questão 13 ele fala assim, ó. Dada a função de naturais e naturais, tal que x mais 5 se x for par e 2x se x é ímpar. Calcule. Aí está te dando essa expressão aqui, ó. F de 1 mais f de 4 sobre f de 3, ele que é o valor dessa expressão. Então, repara o seguinte, que o x aqui é 1. Então, 1 é ímpar, né? Então, se 1 é ímpar, eu vou usar essa lei de formação aqui, ó, para poder achar o f de 1. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, f de 1 é igual a 2 vezes x. Então, vai ficar 2 vezes 1. Então, o f de 1 é igual a 2. Beleza? Porque 2 vezes 1 dá 2, né? Agora, eu quero achar o f de 4. O 4 é par. Então, se é par, eu vou usar essa lei de formação. Tá legal? Então, isso vai ficar f de 4 é igual a x mais 5. Então, fica 4 mais 5. Então, f de 4 é igual a 9, né? Porque 4 mais 5 dá 9. Beleza? Agora, a gente vai achar o f de 3. Repara que 3 é ímpar. Então, se é ímpar, a gente usa essa lei de formação. Tá legal? Que é o 2x, né? Então, vai ficar 2 vezes 3. Então, f de 3 é igual a 6, né? Porque 2 vezes 3 dá 6. Beleza? Agora, substituir aqui, ó. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Então, o f de 1 vale 2. Então, vou substituir por 2. Aí, mais o f de 4. O f de 4 vale 9. Então, substituir por 9. E f de 3 vale 6. Então, aqui, ó. 6. Beleza? Repara que aqui dá para simplificar por 3, né? Então, 9 dividido para 3 dá 3. 6 dividido para 3 dá 2. Repara que o denominador é 2. Então, quanto dividido por 2 que dá 2? É 4. Então, vou pegar isso daqui e vou substituir por 4 sobre 2. Então, fica 4 sobre 2 mais 3 sobre 2, deixando no mesmo denominador. Como tem denominadores iguais, então a gente soma os numeradores e repete o denominador. Então, 4 mais 3 dá 7. Então, fica 7 sobre 2. Então, a resposta disso aqui é 7 sobre 2. Beleza? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão 14. Então, olha só, na 14 ele fala: as funções f e g são dadas por f de x, que é igual a 3x mais 2m, e g de x, que é igual
a menos 2x mais 1. Calcule o valor de m, sabendo que f de 0 menos g de 1 é igual a 3. Tá, então qual vai ser a ideia? Na função f, onde tem x, eu vou substituir por 0. E na função g, onde tem x, eu vou substituir por 1. Tá legal? Com isso, a gente consegue achar o m. Então, vamos nessa. Então, vou fazer o seguinte. Vem aqui na lei de formação. F de x, que é igual a 3x mais 2m. Beleza? E vou substituir o x por 0. Então, isso vai ficar f de 0, que é igual a 3 vezes 0 mais 2m. Tá legal? Então, f de 0 é igual aqui ao da 0. Então, fica 0 mais 2m. Logo, f de 0 é igual a 2m. Tá legal? Então, a gente achou o f de 0. Agora, eu venho na função g e substituo x por 1. Então, aqui, ó, g de x, então vai ficar g de 1 igual a menos 2 vezes x. Então, fica menos 2 vezes 1. Aí, mais 1, né? Mais 1, aqui mais 1. Então, isso vai ficar g de 1 é igual a menos 2 vezes 1, isso dá menos 2, mais 1 a gente repete. Então, g de 1 é igual a menos 1, né? Porque menos 2 mais 1 dá menos 1. Legal? Agora é só substituir aqui, ó, nessa equação que ele deu. Tá legal? Então, vamos lá. F de 0 menos g de 1 é igual a 3. Então, f de 0 a gente vai substituí-lo por 2m. Aí, menos g de 1. G de 1 a gente vai substituir por menos 1. Igual a 3. Esse sinal de menos tem que trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Tá legal? Então, fica 2m. Aí, aqui é negativo, fica positivo, né? Mais 1, que é igual a 3. Então, 1 positivo desse lado, ele vai para lá como negativo. Então, isso fica 2m, que é igual. Aí fica 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, fica igual a 2. Logo, 2 está multiplicando pela dividindo, né? Então, m é igual a 2 sobre 2, que isso é igual a 1. Então, tá aí, o valor de m vale 1. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Legal? Beleza? Vamos lá, questão 15, olha só. Se o domínio da função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 9, multiplicado por x ao quadrado menos 4, multiplicado por x ao quadrado, é d de f igual a menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Pode-se dizer que ele fala assim, ó, o conjunto imagem possui... Tá, então para achar o conjunto imagem, nessa lei de formação tem que substituir o x por esses elementos para poder achar o conjunto imagem, né? Então, pensa junto comigo, olha só. Se eu, por exemplo, pegar aqui nessa lei de formação e substituir o x por menos 3, então, nesse fator aqui, ó, isso vai ficar menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9 dá 0. Beleza? Então, o elemento do conjunto imagem a gente já tem, que é 0. Agora, se nessa lei de formação eu substituir o x por menos 2, por exemplo, se eu substituir aqui, ó, isso vai ficar menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 4 dá 0. Então, vai zerar isso daqui. Então, também a gente tem outro elemento que é 0. Beleza? Se eu substituir nessa lei de formação por 0, então, por exemplo, se eu substituir aqui por 0, vai ficar 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Então, vai zerar isso daqui também. Então, o outro elemento também é 0. Substituindo nessa lei de formação, por exemplo, aqui, ó, substituindo por 2, o x por 2, então fica 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 dá 0. Então, vai zerar isso daqui. Então, também o outro elemento também é 0.
Então, se nessa lei de formação eu substituir o x por 3, então, por exemplo, se eu substituir aqui, se eu ficar 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 9 dá 0. Então, também vai zerar isso daqui. Então, repare que como elemento no conjunto imagem, eu só vou possuir o 0, beleza? Porque vai ficar assim, ó. Aqui é o conjunto de partida, então a gente tem os elementos menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Então, o menos 3 vai estar relacionado com o 0, o 2 vai estar relacionado com o 0, o 0 vai estar relacionado com o 0, o 2 vai estar relacionado com o 0 e o 3 vai estar relacionado com o 0. Então, repara que o conjunto imagem só tem apenas um único elemento, que é o 0. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra C. Tá legal? Vamos lá, questão 16, olha só. A questão 16 ele fala assim, ó. Seja a função f de reais em reais definida por f de x, que é igual a 2x menos 3 sobre 5. Qual é o elemento do domínio que tem menos 3 quartos como imagem? Então, que ele quer o valor de x, né? O valor de x, onde o y, né, que é o elemento imagem, vale menos 3 quartos. Então, nessa lei de formação, eu vou pegar esse f de x aqui, que é o y, e vou substituir por menos 3 quartos. Com isso, a gente consegue achar o x, tá legal? Então, isso vai ficar, ó, f de x. Então, fica menos 3 quartos. Aí, isso é igual a 2x menos 3 sobre 5. Então, 2x menos 3 sobre 5. Resolvendo isso daqui, a gente multiplica cruzado, né? Então, esse 5 aqui vai multiplicar o menos 3. Então, isso vai ficar, 5 vezes menos 3 dá menos 15. Igual. O 4 vai multiplicar o 2x. Então, 4 vezes 2x dá 8x. O 4 vai multiplicar o menos 3. Então, 4 vezes menos 3, então dá menos 12. Agora, a letra de um lado e o número do outro, sim? Então, eu vou pegar esse menos 12 e vou jogar para o outro lado. Então, isso fica menos 15. Aí está negativo, vem para cá positivo. Mais 12 igual a 8x. Então, menos 15 mais 12, isso dá menos 3. Então, fica menos 3, que é igual a 8x. 8 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica menos 3 sobre 8, que é igual a x. Então, tá aí. Então, a resposta é menos 3 sobre 8. Então, é a letra B. B de bola. Vamos lá. Então, olha só. Essa questão 17 também eu vou deixar ela para o final, tá legal? Beleza? Então, a gente parte para a questão 18. Então, vamos nessa. Na questão 18, ele fala assim, ó. Uma função f associa cada número natural n à raiz quadrada positiva do menor quadrado perfeito maior que n. Então, f de 10 mais f de 15 mais f de 25 é igual a... Bom, menor quadrado perfeito. Quadrado perfeito é o que tem raiz quadrada, né? Maior que n. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 10. Então, depois do 10, o que tem raiz quadrada é o 16, confere comigo? Então, esse f de 10, ele vai ser raiz quadrada de 16. Mas o f de 15 é a mesma coisa. O quadrado perfeito, o menor maior do que 15 é o 16 também, que tem raiz quadrada. Então, aqui, f de 15 é igual a raiz quadrada de 16. Mas o f de 25, o maior quadrado maior do que 25, né, que seja quadrado perfeito, e que tem a raiz quadrada é o 36, sim? Então aqui tem que ser raiz quadrada de 36, né, porque tem que ser maior, beleza? Então aqui raiz quadrada de 16 vale 4, raiz quadrada de 16 vale 4, raiz quadrada de 36 vale 6. 6 mais 4 dá 10, 10 mais 4, 14. Então aqui dá 14. Então a resposta correta aqui é a letra B. Tá legal? Então aqui é a letra B. Sim? Beleza?
Questão 19, ele fala assim, ó, questão da ESA, né? Só não lembro qual o concurso, qual o ano desse concurso. Mas vamos lá. Ele fala assim, ó, se f de 2x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 2x, então f de 2 vale. Bom, então isso daqui, ó, tem que virar 2, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou achar o valor para x que torne isso daqui 2. Então eu vou igualar. Então eu vou fazer 2x mais 1 igual a 2, beleza? Resolvendo, isso vai ficar 2x que é igual a 2 menos 1, né? Positivo, vem para cá negativo. Então 2x é igual, aqui vai dar 1, 2 menos 1 dá 1. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então x é igual a meio. Então nessa lei de formação eu vou substituir o x por meio. Tá legal? Então aqui fica f de 2x mais 1, então fica 2 vezes meio mais 1 é igual a x ao quadrado, então fica meio ao quadrado. Meio ao quadrado mais 2 vezes x, então 2 vezes meio. Beleza? Então pensa comigo aqui, ó. Posso simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo. Então aqui vai ficar 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Então fica f de 2 igual meio ao quadrado. Fica 1 elevado a 2 dá 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 2. Aí 2 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. Então aqui vai ficar 1 quarto. Mais. Aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Então fica apenas 1. Beleza? Então isso fica f de 2 que é igual a 1 quarto mais 1. Esse 1 aqui, ó, repare que o denominador é 4. Então eu vou substituir esse 1 por 4 sobre 4, para ficar no mesmo denominador, tá legal? Então repare que agora são frações homogêneas, né? Eu posso somar e repetir o denominador. Então 1 mais 4 dá 5, então fica 5 sobre 4. Então tá aí, a resposta correta aqui é a letra A. Beleza? Vamos lá, questão 20. Olha só, na questão 20 ele fala assim, ó, o domínio da função real f de x que é igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. Repara o seguinte, que no numerador, esse radicando aqui, ó, ele tem que ser positivo. Tá legal? Então, o x menos 1, ele tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Então, isolando o x desse lado, esse 1 está negativo, ele vai para lá positivo. Então, se fica x tem que ser maior ou igual a 1. Primeiro caso. Agora, no denominador, esse denominador aqui, ele não pode ser 0. Tá legal? Tranquilo? Então, esse radicando, ele tem que ser diferente de 0. Beleza? Então, o x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de 0. Então, resolvendo isso daqui, eu vou jogar esse 4 para lá. Então, troca de lá, troca de sinal, né? Então, fica x ao quadrado tem que ser diferente de mais ou menos 4. Então, x... Aí, vou pegar esse 2 aqui e vou jogar para lá como raiz. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Beleza? Tranquilo? Então, agora eu tenho que fazer a interseção disso daí. Ou melhor, né? Eu tenho que ver qual dessa alternativa que se encaixa nesses dois casos. Então, olha só. X tem que ser maior do que 1, então aqui já posso ignorar o menos 2, né? E x tem que ser diferente de 2. Então acho que a mais se encaixa aqui é a letra A. Beleza? Então, questão 20, letra A. Esse é o gabarito. Tá legal? De boa? Vamos lá, questão 21, olha só. Na questão 21 ele fala assim, ó. Se f de x é igual a x menos 1 sobre x mais 1 mais
3x sobre raiz quadrada de x mais 4. É uma função, seu domínio é d igual a x pertencente aos reais, tal que. Bom, então olha só. Repara que para esse numerador aqui, ó, eu não tenho restrição. E nem para esse. O x pode assumir qualquer valor, tá legal? Agora, já para esse denominador, a restrição é que ele não pode ser negativo. Tá legal? Tranquilo? Então, x mais 1, ele tem que ser diferente de 0. Porque isso daqui não pode ser 0. Então, o x vai ter que ser diferente de menos 1, né? Aqui está positivo, para lá negativo. Primeiro caso aqui. Esse denominador aqui também tem restrição. Na verdade, tem duas restrições. Por ser raiz quadrada, então esse radicando não pode ser negativo, tá legal? E esse denominador aqui também não pode ser 0. Então, esse radicando aqui, que é o x mais 4, ele tem que ser maior do que 0. Beleza? Então, isolando o x, isso vai ficar x tem que ser maior do que menos 4, né? Positivo aqui vai para lá negativo. Então, x tem que ser maior do que menos 4 e x tem que ser diferente de menos 1. Tá legal? Então, a resposta correta aqui é a letra D, né? X tem que ser maior do que menos 4 e x tem que ser diferente de menos 1. Então, letra D. Tá legal? Vamos lá, questão 22. Então, olha só, na questão 22 ele fala assim, ó. O conjunto imagem da função representada pelo gráfico é. Então, imagem está relacionada com o eixo y, o eixo das ordenadas. Tá legal? Repara que o gráfico é isso aqui, ó. Isso aqui é o gráfico com isso aqui. Beleza? Isso é o gráfico. Então, a imagem vai ser a altura desse gráfico. Então, repara que ele vai do menos 5 até o 2, até o menos 2, né? Do menos 5 até o menos 2. E essa altura aqui, ó, ele vai do 0 até o 4. Então, a resposta correta aqui é a letra C, né? Ó, fechado em menos 5 e aberto em menos 2, porque aqui é o bola aberta. União, fechado em 0 e fechado em 4, né? Vai aqui do 0 até o 4. Tá legal? Então, a resposta correta aqui é a letra C. Vamos nessa, questão 23. Bom, olha só, na questão 23 ele fala assim, ó. Seja f de x igual a 2x menos 3 vezes 4x mais 1 sobre x mais 2 vezes x menos 5. Uma função. Ele fala que isso daqui é uma função. Um valor que não pode estar no domínio de f Bom, as restrições aqui é que o denominador não pode ser negativo. Então, esse fator aqui, ó, o x, ele não pode ser menos 2. Concorda comigo? Porque se eu substituir o x por menos 2, vai zerar, né? Porque vai ficar menos 2 vezes mais... Menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, vai zerar isso daqui. Zerando isso daqui, zero o denominador. Então, o x não pode ser menos 2. Para esse fator aqui, ó, o x não pode ser o 5 positivo. Porque se eu substituir o x por 5, vai zerar esse fator. Porque vai ficar 5 menos 5, isso vai dar 0. Então, vai zerar o denominador. Beleza? Então, aqui o x não pode ser menos 2 e aqui o x não pode ser 5. Menos 2 a gente não tem, mas o 5 a gente tem. Então, aqui, ó, a resposta correta da 23 é 5. É a letra E. Beleza? Vamos nessa. Questão 24, ele fala assim, ó. Acha o campo de existência D da função, dessa função aqui. Então, olha só. Esse radicando aqui ele não pode ser negativo, tá legal? Então, o x menos 1 ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, o x vai ter que ser maior ou igual a 1. Beleza. Para esse numerador, não tem restrição, ele pode assumir qualquer valor. Beleza? X ao cubo, então, esse denominador aqui, ele não pode ser 0, né? Então, o x tem que ser diferente de 0. Beleza. E agora aqui, ó, esse radicando aqui, ó,
ele não pode ser negativo, ele tem que ser positivo. E aqui o denominador também não pode ser zero, beleza? Então, o x mais 4, ele vai ter que ser maior do que zero. Então, jogando esse 4 para lá, troca de sinal, né? Então, o x tem que ser maior do que menos 4, beleza? Agora, a solução, né, o domínio, tem que ser valores para x que satisfaçam os dois casos, né? Satisfaz esse e esse. Então, tem que fazer a interseção. Então, vamos nessa. Os parâmetros aqui é o menos 4 e o 1, né? Menos 4 e 1. Então, o menos 4, o intervalo aqui é aberto, bola aberta. O x tem que ser maior, então é para a direita. Aqui, para o parâmetro 1, o intervalo é fechado, então bola fechada. O x tem que ser maior do que 1, então maior do que 1 é para a direita também. Então, a interseção dos dois casos está aqui, ó. Está no parâmetro 1, que é isso aqui, ó. É o que tem em comum nos dois, né? Então, a solução tem que ser x, tem que ser maior ou igual a 1. Então, o campo de existência de D da função é a letra B, né? Mas ele esqueceu aqui de botar um traço, tá? Não foi eu que esqueci, não, foi ele. Beleza? Então, questão 24 é a letra B, mas sendo que ele esqueceu aqui de colocar. Seria anulada, né? Tá legal? Então, a letra B. Questão 25, ele fala assim, ó. Determinar o domínio da função. Então, a gente tem que começar a resolver as restrições, né? Então, vem comigo aqui, ó. Esse radicando aqui, ele tem que ser maior do que zero, ele não pode ser negativo, né? Então, eu vou fazer aqui no cantinho. Então, x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero, sim? Então, x tem que ser maior ou igual a 4, né? Jogando esse 4 para lá, troca de sinal, beleza? Então, até aqui é o primeiro caso. Segundo caso, esse denominador não pode ser zero, e esse radicando aqui, ele tem que ser maior do que zero, ele tem que ser positivo, ele não pode ser negativo, beleza? Então, a gente faz para x menos 2 sendo maior do que zero. Então, jogo esse 2 para lá, troca de sinal, então x tem que ser maior do que 2. Agora, eu tenho que fazer a interseção desses dois casos. Então, essa interseção eu vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá. 2 é menor, então vou jogar aqui na frente, intervalo aberto, né? O 2. E aqui o 4. 4, intervalo fechado. Então, aqui vai ser o 4. X tem que ser maior ou igual a 4, maior para a direita. X tem que ser maior do que 2 para cá. Então tá aqui, ó. Aí, o que tem em comum nos dois. Bola fechada em 4 para cá. Então x tem que ser maior ou igual a 4. Então a resposta correta aqui é a letra B. B de bola na 25. Foi? Vamos lá, questão 26, olha só. Ele fala, seja o intervalo I igual a fechado em menos 2 e fechado em 3. E a figura abaixo do gráfico da função de f de I em relação aos reais. Tá, do menos 2 ao 3, então é daqui até aqui, ó. Beleza? Então, vamos nessa. Ele não botou aqui o que ele quer, né? Ele fala, seja um intervalo e a figura abaixo do gráfico da função, então vamos nessa. Deve ser a correta, né? Então vamos lá, vamos analisar isso daí. Ele fala assim, ó, a letra A. F de x é igual a x à quarta. Qualquer x pertencente a I. Vamos lá, então, vamos substituir aqui. Deixa eu, por exemplo, se eu substituir isso aqui por 0, f de 0, que ficaria 0 à quarta. Então, f de 0 é igual a 0. Repara que é furada, né? Porque quando eu faço para x igual a 0, o y está dando aqui, ó. Está dando menos alguma coisa.
está dando diferente de 0. Então essa daqui é falsa. Isso aqui não serve. Aqui ele fala f de x menor ou igual a 0 para qualquer x pertencente a esse intervalo aqui, ó. Aberto em menos 2 e aberto em 0. Aberto em menos 2 e aberto em 0. Então ele fala que f de x é menor do que 0. Aqui é menor do que 0, beleza? Mas sendo que aqui é maior do que 0, né? Então aqui também é falso. Tá legal? Aí depois ele fala assim na C. Se A e B pertence a I, né? Então ele pertence a esse intervalo todo. Então, f de A é menor do que f de B. Vamos lá. F de A é menor do que f de B. Cara, não, porque aqui tá dando... Aqui, ó. Aqui tá dando maior, né? Aqui também, ó. Tá dando maior. Menor. Aqui, ó. Também não, olha só. Aqui tá dando igual, ó. Vamos lá. Aqui, ó. 3 pontos iguais. Então não. Então aqui também é furado também. Então a resposta correta aqui é a letra D. 26D. Beleza? Vamos lá, questão 27. Bom, então olha só, na questão 27 ele fala assim, ó. Se x pertence a z e f de x é uma função tal que f de p mais q é igual a f de p vezes f de q e f de 2 é igual a 2. Então, f de 0 e f de menos 2 são respectivamente. Para resolver isso daí, eu vou pensar da seguinte forma, olha só. Deixa eu botar aqui. Aqui, acho que dá. A função, ele fala que é f de p mais q. Aí ele fala que é igual a f de p vezes f de q. Beleza? Tranquilo? E ele fala que f de 2 é igual a 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó, e igualar a 2. Tá legal? Então vem comigo. Então isso vai ficar assim. Vai ficar p mais q é igual a 2. Tá legal? Tranquilo? Agora eu vou isolar uma letra. Eu vou isolar o p. Então o q está positivo desse lado, ele vai para lá negativo. Então isso vai ficar p é igual a 2 menos q. Beleza? Aí nessa função aqui, ó, onde tem p, eu vou substituir por 2 menos q. Tá legal? Então vamos lá. Então isso vai ficar f de p mais q. Então fica esse p aqui, eu vou substituir por 2 menos q. Então fica f de 2 menos q. Aí mais q igual a f de p, mas sendo que o p a gente vai substituir por isso daqui, ó, por 2 menos q. Então fica f de 2 menos q vezes f de q. Então aqui vai ficar f, aqui vai dar 2, porque vai morrer esse q com esse q, né? Então fica f de 2 é igual, aqui a gente repete, f de 2 menos q vezes f de q. Beleza? Aí o f de 2, ele fala que f de 2 vale 2, né? Aqui, ó, f de 2 vale 2. Então esse f de 2 eu vou substituí-lo por 2. Então fica 2, que é igual a f de 2 menos q vezes f de q. Tá legal? Beleza? Aí ele quer achar o f de 0. Então nessa lei de formação, a variável é o q. Então eu vou substituir o q por 0. Tá legal? Então vamos lá. Repetindo a lei de formação, deixa eu botar aqui, ó, f de 2 menos q vezes f de q. Aí isso é igual
a 2. Agora eu vou substituir o Q por 0. Então vai ficar f de 2 menos 0 vezes f de 2. Aí isso é igual... Desculpa, o 0, né? F de 0. Vou substituir o Q por 0. Tá legal? Aí igual a 0. Igual a 2. Tá, vamos lá. Então aqui vai ficar f 2 menos 0 dá 2. Vai ficar f de 2 vezes f de 0 igual a 2. F de 2 vale 2, né? No enunciado ele fala que o f de 2 vale 2. Então eu vou substituir esse f de 2 por 2. Então fica 2 vezes f de 0 igual a 2. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica f de 0 é igual a 2 sobre 2. Logo, f de 0 é igual a 1. Beleza? Tranquilo? Agora, eu volto na lei de formação de novo. F de 2 menos Q vezes F de Q, que é igual a 2. Aí ele quer saber quanto que vale o F de menos 2 também. Então, nessa lei de formação, eu vou substituir o Q por menos 2. Beleza? Então, vamos lá. Então, vai ficar F de 2 menos, substituindo o Q por menos 2. Aí, vezes F de menos 2. Isso é igual a 2. Então, vai ficar F, esse sinal de menos vai trocar o sinal desse. Então, fica 2 mais 2. Vezes F de menos 2, que é igual a 2. E aqui vai dar F de 4. Então, aqui vai ficar F de 4 vezes F de menos 2 igual a 2. Então, olha só. Repara que o F de 2 é igual a 2, né? Aqui, ó. Repara que F de 2 é igual a 2. Então, logo o F de 4 vai ser igual a 4. Aqui vai ficar 4 vezes F. Então, o F de 4 vai valer 4. Então, isso vai ficar 4 vezes F de menos 2, que é igual a 2. Então, o F de menos 2 é igual a 2 sobre 4, né? Está multiplicando, vem para cá dividindo. Aqui dá para simplificar por 2. Então, dá para dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Então, F de menos 2 é igual... Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 2. Então, é igual a meio. Beleza? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Legal? Vamos lá, questão 28. Bom, na questão 28, ele fala: é par a função f de reais, excluindo o zero, né? Em reais, definida por... Cara, a única função que é par aqui é a letra A. Beleza? Vamos lá, olha só. A questão 29, ele fala assim, ó: seja f de reais em reais uma função. O conjunto dos pontos de interseção do gráfico de f com uma reta vertical. Bom, se ele fala que é função, o gráfico de f com uma reta vertical tem que interceptar em apenas um único ponto, lembra? Então, a resposta correta aqui é a letra B, né? Possui um só elemento. Então, 29B, B de bola. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, plano cartesiano, né? Eixo X, eixo Y. Se eu tenho esse gráfico aqui, para ser função, quando eu traço uma reta aqui na vertical, ela tem que interceptar esse gráfico em apenas um único ponto, né? Então, aqui vai ter apenas um só elemento, letra B. Tá legal? Vamos lá, olha só. Questão 30, ele fala assim, ó: seja a função f de x, se
menos 1, se x é igual a 2 ou igual a 3. Aí f de x é igual a 1 sobre x menos 2 mais 1 sobre x menos 3, se x é diferente de 2 ou diferente de 3. Aí ele fala o valor da razão f de 1 sobre f de 3 é... Bom, então repara que o 1 ele é diferente de 2 e diferente de 3. Então a gente usa essa lei de formação aqui para poder achar o f de 1. Tá legal? Então vamos achar o f de 1. Então f de 1 é igual, usando essa lei de formação, vai ficar 1 sobre x menos 2. Então fica 1 menos 2. Aí mais 1 sobre x menos 3. Então fica 1 menos 3. Beleza? Então isso vai ficar f de 1 é igual. Aqui vai ficar 1 dividido por menos 1, né? Beleza? Porque aqui vai dar menos 1. Então fica 1 dividido por menos 1, isso dá menos 1. E aqui vai ficar 1 dividido por menos 2. Beleza? Aqui vai dar menos 2. Então fica menos meio. Então vamos nessa. Vem comigo, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então fica menos 3 sobre 2. Esse é o valor de f de 1. Agora a gente vai achar o f de 3. Repara que 3, quando x é igual a 3, a gente usa essa lei de formação. Então, o f de 3, ele é igual a menos 1. Beleza? Tranquilo? Então, fazendo agora aqui, ó, f de 1 dividido por f de 3. Então, o f de 1 a gente achou menos 3 sobre 2. Aí, sobre o f de 3, o f de 3 vale menos 1. Dividir por 1 é repetir o valor. Por exemplo, 4 dividido para 1 dá 4. 5 dividido para 1 dá 5. Então, por exemplo, se eu tenho menos 3 sobre 2 dividido por menos 1, regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação. Divisão de sinais iguais, o resultado positivo, né? Então, o quociente vai ser positivo. Então, aqui vai dar mais. Aí, por exemplo, 3 sobre 2 dividido por 1, isso vai dar 3 sobre 2. Então, fica 3 sobre 2 positivo. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra D. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa, questão 31. Na questão 31 ele fala assim, ó. Seja f de reais em reais a função representada pelo gráfico para x maior ou igual a 4 e x menor ou igual a 8. Tem-se. Tá, então vamos lá. Para x maior ou igual a 4 e x menor ou igual a 8. Então os parâmetros estão aqui, ó. Então é esse gráfico aqui, ó. Essa parte aqui do gráfico, né? Porque está no intervalo entre 4 e 8. Vai do 4 até o 8. Tá, e o que ele quer? Ele quer... aqui tá y. Então é a imagem, né? Ele quer a imagem. Imagem é a altura desse pedaço aqui, ó. Então repara que a parte mais baixa tá aqui, né? Tá no 2. E a parte mais alta tá aqui, que vai no 5. Então é nesse intervalo aqui, ó. Do 2 até o 5. Então aqui, ó. Do 2 até o 5. É a imagem. Beleza? Então questão 31, letra B. B de bola. Foi? Tranquilão? De boa? Tá. Vamos nessa, questão 32, ele fala: considere o gráfico da função f de reais em reais e as afirmativas a seguir. Tá, beleza, então tá aqui o gráfico, isso aqui é o gráfico, né? E aqui são as afirmativas. Então se ele fala que é afirmativa, ele está afirmando que é verdadeiro. Cabe a gente verificar se é verdadeiro ou se é falso, tá? Então vamos lá. Primeira afirmativa, ele fala assim, ó. Domínio de f é igual aos reais? Sim, né? Porque ele está indo para menos infinito e está indo para mais infinito. Então, é os reais. Então, aqui sim, verdadeiro. Afirmativa 2, ele fala assim, ó.
imagem de f é igual aos reais? Não, cara. A imagem de f, da função f, ela vai do 5 para menos infinito, porque a imagem tem que estar relacionada com o eixo y, tá legal? Então repara que o gráfico ele vem até aqui, ó. Então a imagem é daqui para baixo, beleza? É daqui para baixo. Então aqui é falso. Aqui é falso. Vamos lá. No item 3 ele fala assim, ó. F de menos 1 é igual a f de 1. Vamos nessa. F de menos 1 é zero, né? Porque quando x for menos 1, o y é zero. O f de 1 também é zero, porque quando x for 1, o y é zero, né? Beleza? Então aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Item 4, ele fala assim, f é crescente no intervalo do 1 ao 3. Então vamos lá, do 1 ao 3. Do 1 ao 3 é aqui, ó. Então repara que ele é crescente, ó. Quanto mais a gente aumenta o x, mais o y aumenta. Então aqui é crescente. Beleza? Então essa aqui também é verdadeira. Então a resposta correta aqui, ele fala assim, ó. Das 4 afirmativas, todas são verdadeiras? Não, porque eu tenho uma falsa. Apenas uma é falsa? Sim, apenas uma é falsa. Então aqui a resposta é a letra B. Tá legal? Tranquilo? Bom, na questão 33, ele fala assim, ó. Ele fala, o conjunto imagem da função f de inteiros em reais, definida por f de x, que é igual, contém o elemento. O conjunto imagem, então ele quer o domínio. Sim? Então aqui, cara, eu vou... O conjunto imagem da função z, definida por, contém um elemento. Então, eu vou substituir o x para poder achar o elemento do conjunto imagem, porque ele falou o conjunto imagem da função definida por contém o elemento. Então a gente tem que substituir o x para ver se isso vai dar um inteiro. Beleza? Então vamos lá. Então aqui testando a letra A, eu tenho f de x é igual a 1 sobre esse cara aqui, né? Sobre 1 mais... A gente vai substituí-lo por 1/4. Então fica 1/4 elevado a 2. Então f de x é igual a 1 sobre 1 mais 1/16, né? Porque vai ficar 1 elevado a 2 vai dar 1. 4 elevado a 2 dá 16. Então aqui vai ficar 1 sobre. Aí 16 vezes 1 dá 16. 16 mais 1 dá 17. Então fica 17 sobre 16. Então, divisão de frações. Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então fica 1 vezes 16 sobre 17. Então isso dá 16 sobre 17. Repara o seguinte, que isso aqui não é um valor inteiro, né? Então não serve, porque ele limita aqui do conjunto dos inteiros. Legal? Vou testar a B. Então olha só, na B a gente vai substituir o x por 1/5. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não, melhor. Vamos lá. Então aqui na letra A, eu vou substituir o f de x por esse valor aqui, para poder achar o x. Então vamos lá. Então vai ficar 1/4 é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado.
Multiplica cruzado agora. Então, isso daqui vezes 1. Então, vai ficar 1 mais x ao quadrado. 4 vezes 1 dá 4. Vem para cá negativo, né? Então, fica x ao quadrado que é igual a 3, porque 4 menos 1 dá 3. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Isso aqui é um número irracional, não pertence ao conjunto dos inteiros. Agora b, vamos lá. A gente vai substituir esse f de x por 1/5. Então, fica 1/5 é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, beleza? Multiplica cruzado, esse vezes 1. Então, fica 1 mais x ao quadrado. E 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Agora eu vou jogar isso daqui para lá. Então, fica x ao quadrado é igual a 5 menos 1 dá 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Beleza, repara que aqui deu inteiro, ó. Deu um valor inteiro, né? Então, a resposta correta é a letra B. Menos 1/5. Beleza? Vamos nessa, questão 34. Então, olha só, na questão 34 ele fala assim, ó. Ao comparar o valor de f de 1 e f de menos 1, da função f de x, que é igual a 5x ao cubo, né? 5x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 1, obtém-se. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente achar o f de 1, depois achar o f de 2 e comparar aqui com as alternativas. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos nessa. Vamos achar o f de 1. Então, f de 1, vou fazer aqui, ó. Ele vai ser 5 vezes 1 elevado à sexta potência. Aí mais 4 vezes 1 elevado ao quadrado. Mais 4 vezes 1 elevado ao quadrado. Aí mais 3 vezes 1. Aí menos 1. Beleza? O que a gente fez? Eu peguei nessa lei de formação, substituí o x por 1, para poder achar o f de 1. Tá legal? Então isso fica... f de 1 é igual 1 elevado a sexta dá 1, né? Então aqui vai dar 5, porque 5 vezes 1 dá 1. Mais 1 ao quadrado também vai dar 1, então vai ficar 4 vezes 1 vai dar 4. Mais 3 vezes 1 dá 3, aí menos 1. Então f de 1 é igual, somando, vamos nessa, aqui vai dar 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 menos 1 dá 11. Então aqui vai dar 11. Tá legal? Agora a gente vai achar o f de menos 1. Então vamos nessa, então olha só. Onde tem x a gente vai substituir por menos 1, beleza? Então vai ficar 5 vezes, ó, menos 1 elevado à sexta potência. Base negativa elevada a expoente par, o resultado positivo. Então aqui vai dar 5. Beleza? 5 vezes 1, né? Mais 4 vezes x ao quadrado, então fica menos 1 ao quadrado, que também vai dar 1, então fica 4 vezes 1. Agora, mais 3 vezes x, então 3 vezes menos 1, aí menos 1. Então isso dá, aqui dá 5, aqui vai dar mais 4, aqui vai dar menos 3, aqui vai dar menos 1. Dá para cancelar aqui, né? Porque aqui vai dar menos 4 com mais 4 dá 0. Então fica apenas o 5. Beleza? Tipo, então vamos nessa. Então quando ele fala aqui, ó, que f de 1 é menor do que f de menos 1, isso é falso, né? Porque f de 1 vale 11. Tá legal? Aí ele fala que é menor do que f de menos 1. O f de menos 1 vale 5. Então 11 não é menor do que 5, né? Então aqui não serve. Quando ele fala que f de 1 é igual a f de menos 1, também é falso, né? Porque 11 não vai ser igual a 5, então aqui também é falso. Beleza? E quando ele fala assim, que f de 1 é maior do que 2 vezes f de menos 1, vamos lá, vamos testar isso daí. Então aqui f de 1 vale 11, é maior do que 2 vezes o f de menos 1. F de menos 1 vale 5, então 2 vezes 5. Então fica 11 maior do que 10. Opa, verdadeiro aqui, ó.
Beleza? Então a resposta correta é a letra C. Tá legal? Questão 35, ele fala assim, ó. Considerando D igual fechado em 0 e fechado em 10, né? O domínio de uma função y que é igual a f de x. Um gráfico que poderia representá-la é... Bom, o gráfico que poderia representá-la... Vamos lá. Ele fala fechado em 0 e fechado em 10. Bom, aqui não pode ser. Por que não pode ser? Porque não é a função, né? Se eu traçar uma reta aqui na vertical, repara que vai interceptar esse gráfico em mais de um ponto. Beleza? Então, por isso que a letra A não pode ser, porque não é a função. Legal? Aqui na letra C, também não pode ser, porque ele fala que o intervalo do domínio, ele fala que vai entre 0 e 10. Então, aqui está entre menos 4 e 6. Então, por isso que não pode. Beleza? Aqui na letra B está entre 0 e 10. É a função. Beleza? Então, aqui, ó, letra B. Correto. Aqui não, porque é aberto, ó, em 10. E ele fala que é fechado em 10. Então, por isso que aqui não. Aqui sim. Resposta correta é a letra B. Tá legal? Questão 36. Então, ele fala assim, ó. A função G, fechada em menos 5, fechada em 5. B tem como imagem o conjunto I, fechado em 20 e fechado em 30. Para que ela seja sobrejetora, é necessário que B seja igual ao intervalo. Bom, sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, conjunto de partida e o conjunto de chegada. Vamos dizer que tem, sei lá, 6 e 7, vamos supor. Então aqui, ó, 1 está se relacionando com 6, o 2 está se relacionando com 7, o 3 está se relacionando com 7. Então repare que isso daqui é sobrejetora. Por quê? O conjunto imagem tem os elementos 6 e 7. O contradomínio também tem os elementos 6 e 7. Beleza? O conjunto imagem são os elementos do conjunto de chegada que se relacionam com os elementos do conjunto de partida. Então, o conjunto imagem tem os elementos 6 e 7, porque está se relacionando com os elementos do conjunto de partida. E o contradomínio é todo o conjunto de chegada. Então, tem os elementos 6 e 7. Então, repare que o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Então, isso daqui é uma função sobrejetora, porque não sobra elemento aqui, ó. De boa? Então, a resposta correta aqui tem que ser a letra D, porque para ser sobrejetora, não pode sobrar elemento. Então, o conjunto imagem tem que ser igual ao conjunto contradomínio. Então, por isso que a resposta correta é a letra D. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá, questão 37. Ele fala, o conjunto imagem da função definida por f de x, que é igual contém o elemento. Bom, então aqui parece com aquela última, né, que a gente fez. Tem o mesmo raciocínio. Então vamos lá. Então eu vou substituir o f de x por 0 aqui, ó, testando as alternativas, né? Então vai ficar 0, que é igual a 1 sobre 1 mais x. X ao quadrado. Multiplica cruzado. Então, isso daqui vezes 0 vai dar 0. Então, fica 0, que é igual a 1. Logo é falso, né? Então, essa daqui não é. Na B, a gente vai pegar o f de x e vai substituir por 2. Então, fica 2, que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, vem comigo. Então, aqui vai ficar, multiplica cruzado. Isso daqui vai ser multiplicado por 2. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes mais x ao quadrado, então dá 2 mais 2 vezes x ao quadrado, que é igual a 1. Jogo isso daqui para lá, fica negativo, né? Então, fica 2x ao quadrado, que é igual a 1 menos 2. Sim? Então, isso fica... x ao quadrado é igual... Aqui vai dar menos 1. Fica menos 1 dividido para 2, né? Está multiplicando pela dividindo. Então, aqui vai ficar x, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1 sobre 2. Bom, aqui não pode.
beleza? Porque ele limita esse conjunto até o conjunto dos reais. Então, o radicando aqui dessa raiz quadrada tem que ser positivo, ele não pode ser negativo. Então, por isso que aqui não serve, então aqui também não. Tá legal? Agora, testando a letra C. Então, eu vou pegar o f de x e vou substituir por isso daqui. Então, vai ficar meio, que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Como os numeradores são iguais, então os denominadores também serão iguais. Então, posso falar que 1 mais x ao quadrado é igual a 2. Tá legal? Então, jogo esse daqui para lá e ele fica negativo. Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 2 menos 1. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, né? Porque 2 menos 1 dá 1 e vai para lá como raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos 1. Beleza, aqui ó, confere. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Tá legal? Questão 38. Vamos lá. A questão 38 ele fala assim, ó. Analisando o gráfico da função f da figura, percebe-se que os intervalos fechado em menos 5 e fechado em 2 e fechado em menos 1 e fechado em 2, né, de seu domínio, ela é respectivamente. Cara, fechado de menos 5 e fechado em 2 é essa parte aqui, ó. Repara que é crescente, beleza? Então aqui, ó, pode ser a letra A, pode ser a letra B, letra A ou letra B. Sim? E agora, do menos 1 ao 2, do menos 1 ao 2, do menos 1, vou botar aqui menos 1 aqui, ó. Do menos 1 ao 2, é essa parte aqui, ó. Então, repara que está relacionado a essa parte do gráfico, né? Relacionado a essa parte do gráfico, ela é decrescente. Beleza? Aqui é crescente, sim? E aqui é decrescente. Então, é a letra B. B de bola, 38B. Tá legal? Agora na questão 39. Na questão 39 ele fala assim, ó. Sendo f de x igual, eu tenho essa fração aqui, o valor de f de 2 mais 1 é... Bom, então onde tem x a gente tem que substituir por 2. Então aqui a gente substitui por 2 e aqui a gente substitui por 2. Tá legal? Então vem comigo, olha só. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Então fica 3 sobre 2. Sobre. Aqui, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Então aqui vai ficar 1 sobre 2. Aí isso somado mais 1. Mais 1. Aqui eu posso simplificar os denominadores. Então fica 3 sobre 1 dá 3. Então fica 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Então a resposta correta aqui é a letra D. Beleza? Questão 40, ele fala assim, ó. Uma função f associa cada número natural a diferença positiva entre seu quadrado e seu dobro. É verdade que... Primeiro a gente tem que determinar a função, né? Então vamos lá. A função f de x é igual. Ele fala assim, ó. Uma função f associa a cada número natural... Tá, então número natural são números positivos. A diferença positiva entre o seu quadrado e o seu dobro. Então, esse número ao quadrado menos o seu dobro. Beleza? É verdade que... Testar aqui, né? Fazer f de 0 para ver se a gente acha 1. Então, substituindo x por 0, aqui vai ficar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Tá legal? Então, fica f de 0, que é igual a 0 menos 0, sim? Porque 0 ao quadrado vai dar 0. 2 vezes 0 dá 0. Então, f de 0 é igual... Aqui dá 0. Então, aqui é falso. Aqui não serve. Boa? Agora a gente vai testar a B. Então, vamos lá. A gente volta na lei de formação, que é f de x, que é igual a x ao quadrado menos 2 vezes x. Então, agora eu vou substituir o x por 8. Então, fica f de 8. Quando eu substituir x por 8, eu tenho que encontrar 48. Sim? Se não der 48, é falso. Então, vamos nessa. Então, aqui vai ficar 8 ao quadrado, né? Substituindo x por 8, menos 2 vezes x, então 2 vezes 8. Então, vamos nessa. Aqui vai dar 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 2 vezes 8, isso dá 16. Então, 64 menos 16.
Cara, 64 menos 16, fazer aqui é 64 menos 16. Peça emprestada, aqui fica 5, aqui fica 14, 14 menos 6 dá 8, 5 menos 1 dá 4, bateu 48. A resposta correta aqui é a letra B. B de bola. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão 1, que eu acabei esquecendo. Então, olha só. Na questão 1, ele fala assim, ó. Considere as seguintes afirmações. Então, ele fala que todas essas daqui são verdadeiras. Cabe a gente verificar se é verdadeiro ou se é falso, né? Aí ele fala, toda relação é uma função? Não. Aqui é falso. Nem toda relação é uma função. Tá legal? Mas toda função é uma relação. Agora, toda relação nem sempre é uma função. Beleza? Quando ele fala tudo aqui, ele está pecando. Então, no item 2, ele fala assim, toda função é uma relação? Sim. Aqui é uma verdadeira. Toda função é uma relação. Se é uma relação real de A em B, é uma função, então o domínio de reais é A? Sim. Aqui é verdadeiro. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra D. Uma é falso, 2 e 3 verdadeiro. Valeu? Um abraço. Até a próxima. O próximo vídeo vai ser o módulo 2. Correção do módulo 2. Beleza? Bom descanso.